pelo que nós vimos na temporada até agora, nós devemos ter uma leve vantagem para a Red Bull, principalmente pelas variações no relevo do circuito e pela parte do miolo, com as sequências de curvas que variam entre alta e baixa, onde a pressão aerodinâmica faz mais diferença no desempenho do carro. Se a Red Bull fizer o dever de casa, conseguir trabalhar bem no acerto do carro, e o Max Verstappen estiver em um final de semana padrão, inspirado, a vitória deve ir para o holandês. Você tá falando sério? Considerando o que nós vimos nas últimas 3 provas disputadas, em Monza, Sochi e Istambul, a Mercedes deve ter alguma vantagem de desempenho sobre a Red Bull no Circuito das Américas, principalmente pela boa melhora que eles tiveram no motor nessas últimas provas. Essas partes de alta do circuito vão dar preferência para os carros mais potentes, e a Mercedes no momento tem maior velocidade do que os carros da Red Bull. Então eu vejo uma grande possibilidade do Lewis Hamilton buscar a liderança na tabela do Mundial neste final de semana. Ih, rapaz. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Grande Prêmio dos Estados Unidos 2021. Para começar o episódio de hoje, vamos para alguns comentários que vocês deixaram no vídeo da última quinta-feira com os palpites para essa corrida. Comentário do Tito Augusto Santos. Dessa vez o Lando Norris vai vencer essa corrida, se aproveitando que o Max e o Hamilton vão estar ocupados demais se matando na pista. E o resto do pódio vai ser: primeiro Norris, segundo Leclerc, terceiro Bottas. Conseguiu errar tudo, hein, Tito? 100% de aproveitamento. Diermelho, primeiro Bottas, segundo Max, terceiro Norris. Tudo errado também. Marcos Paulo, pode printar, Bottas, Max e Hamilton. Bastante gente apostando no Bottas para essa corrida. Como é que pode vocês apostarem no Bottas para ganhar uma prova? Como é que ninguém aqui aposta na vitória do Valtteri Bottas? Só eu que dou uma chance pro cara aqui nesse canal. Oliver Silva, tô achando que vai ser a vitória de um piloto da Ferrari. Podem me cobrar depois. Oliver, faz favor, encaminha um e-mail aí pra gente enviar a fatura. Christian Brás, Pérez primeiro, Norris segundo, Bottas terceiro. Hamilton e Verstappen vão se enroscar de novo. Tô mal de palpite, chutando igual ao ataque do Grêmio. Xará, a única coisa que tu acertou nesse teu palpite aí foi a última parte. Tá igual ao ataque do Grêmio mesmo. Edinaldo José, esperando ansioso pelo Grande Prêmio. Espero uma ótima corrida com vitória do Max e completando o pódio, Hamilton e Pérez. Também aposto numa boa corrida do Ricardo. O Edinaldo, esse teu palpite todo certinho aí, com a indicação de editado ali do lado. Aí complicou. Vou ter que começar a salvar os comentários de vocês antes do Grande Prêmio. Leonardo Augusto, membro aqui do canal. Acredito na força dos motores Mercedes, que vem melhorando e muito. A McLaren deve atrapalhar um pouco, mas no final acho que prevalecem os dois grandes nomes deste ano, com vitória do Hamilton seguido por Verstappen. E chuto Norris em terceiro, com uma grande chance de queimar a língua. Léo, queimou a língua. Dalmiro Filho, membro aqui do canal também. Bom dia, Cris. Dessa vez vamos de óbvio. Primeiro Hamilton, segundo Bottas, terceiro Verstappen. Dessa vez, se der a lógica, muita gente vai acertar. Ô Dalmiro, esse teu palpite aí tá muito parecido com aquilo que eu disse que iria acontecer. E pelo histórico do que vem acontecendo aqui nos meus palpites, é bem interessante que vocês comecem a apostar o contrário do que eu digo. Aí eu acho que as chances de vocês vão ficar maiores. No geral, dentre todos os palpites, teve muita gente apostando no Norris e no Bottas. Acabou não dando muito certo. Vamos falar um pouco sobre esses dois caras aí no decorrer do vídeo. Começamos agora lá pelo treino classificatório do sábado. Para esse treino classificatório nós tivemos 4 pilotos tomando penalização por trocas de componentes nas unidades de potência. Russell, Vettel e Alonso foram para o final do grid e o Valtteri Bottas recebeu uma penalização de 5 posições. Mais uma vez o Bottas trocando componentes do motor. Se tiver ponto extra para o piloto que mais trocar motor nessa temporada, o Bottas vai levar com certeza. O destaque do Q1 do sábado fica para o Lance Stroll, que acabou caindo nessa primeira parte do treino. Muita dificuldade do Stroll com a Aston Martin para andar na frente dos carros da Williams e da Alfa Romeo. No Q2 fica um destaque para as duas Alpine ficando fora. Eu já imaginava que as Alpines teriam dificuldade no Circuito das Américas, mas pelo menos uma delas eu acreditava que largaria entre os 10 primeiros. O Alonso acabou indo para o final do grid pela punição e no Q2 optou por dar o vácuo pro Ocon tentar buscar o Q3, o Ocon até conseguiu melhorar o tempo, mas ficou na 11ª posição. E indo para o Q3 nós tivemos exatamente 5 equipes compondo as posições: Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren e AlphaTauri.
Os 2 pilotos de cada uma dessas equipes fizeram as 10 primeiras posições. Destaque para o Yuki Tsunoda, que classificou na 10ª posição, que é uma posição acima da média dele na temporada. Os demais que fizeram a composição desse top 10 ficaram dentro do intervalo de posições que já vem ficando normalmente, ou que deveriam ficar. Um destaque para a briga entre o Verstappen e o Hamilton pela pole position, com o Verstappen tomando a pole do Hamilton no final do treino, já na última tentativa. Sérgio Pérez classificando numa ótima 3ª posição e o Valtteri Bottas na 4ª, com a perda de 5 posições pela penalização. Bottas acabou indo para a 9ª posição no grid. As duas Ferraris classificando à frente das McLarens, eu tinha comentado na semana passada que era um ponto interessante de observarmos nesse grande prêmio o desempenho da Ferrari após as atualizações nos motores. E esse era um circuito em que a Ferrari teria dificuldade em andar na frente da McLaren se fosse na primeira metade da temporada. Muito provável que eles andariam atrás da McLaren. Eles apresentaram uma melhora muito boa de desempenho com essas novas atualizações do motor. E a McLaren, pelo visto, estagnou. Deu aquele pulo de desempenho em Monza e em Sochi e ficou por isso mesmo. Classificaram nessa corrida atrás da Ferrari para o grid de largada. E aí nós vamos para a corrida no domingo. Na minha opinião, foi uma corrida sem muitas emoções. Ficou bem abaixo da média do que vem se apresentando no decorrer dessa temporada. Mas teve sim alguns pontos, algumas disputas interessantes. Logo na largada nós tivemos o Max Verstappen e o Lewis Hamilton saindo lado a lado. O Hamilton largou melhor que o Verstappen e tomou a ponta da corrida ainda antes da primeira curva. O Verstappen tentou forçar por fora para manter a posição e quase que se deu mal, saiu da pista, deu uma balançada. Se não é o Sérgio Pérez na 3ª posição, logo atrás dele, é muito provável que o Verstappen tivesse perdido também a 2ª posição. O Pérez deu uma certa facilitada para o Verstappen se manter em segundo ali no início. A partir dali, o Verstappen passou a seguir de perto o Lewis Hamilton na primeira parte da corrida. Era visível que a Red Bull rendia mais do que a Mercedes durante esse primeiro instint, mas não tinha velocidade suficiente para fazer a ultrapassagem. Nas retas, a Mercedes está imbatível. Depois das últimas atualizações do motor e dos ajustes que eles conseguiram fazer no carro, principalmente que eles vêm trabalhando após o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, tá muito difícil de conseguir pegar as Mercedes nas retas. E aí a Red Bull precisava fazer alguma coisa para tentar colocar o Verstappen na frente do Hamilton novamente. Solução: chama o Verstappen para antecipar o pit stop e fazer o undercut. Dito e feito. Na volta 10 para a volta 11, o Verstappen entra e faz a troca de pneus. O Hamilton dá mais 4 voltas e acaba parando também, logo em seguida. Retorna atrás do holandês. Trabalho bem feito da Red Bull. Colocou o Verstappen novamente na frente do Hamilton. A partir dali, o Hamilton começou a render mais do que o Verstappen. E isso é uma coisa que nós já vimos várias vezes no decorrer dessa temporada. A Mercedes rendendo mais do que a Red Bull quando as duas estão disputando com pneus duros. Quando o comparativo é feito com pneus macios ou pneus médios, a Red Bull tende a andar mais do que a Mercedes. O carro da Red Bull parece mais equilibrado com os compostos mais macios, isso no decorrer de toda a temporada. Quando as duas equipes passam para pneus duros, a Mercedes rende melhor. Também tem sido assim no decorrer de todo o ano. E no decorrer desse segundo stint, o Hamilton com a Mercedes rendendo mais se aproximou bastante do Verstappen. Solução para o Verstappen se manter na frente: antecipa também a segunda parada, para o Verstappen voltar para a pista com pneus mais novos do que o Hamilton e garantir tempos melhores de volta até o Hamilton fazer a sua parada, abrindo uma certa vantagem para após a parada do inglês. Dito e feito, Verstappen para a troca de pneus na 29ª volta para garantir essa liderança da prova, para o decorrer do último stint. O Hamilton acaba ficando mais 7 voltas na pista e aí também faz a sua parada, retornando aí a quase 9 segundos atrás do Verstappen, com uma janela de 19 voltas para buscar o holandês na pista. A Mercedes ali naquele momento rendia mais e tinha pneus mais novos do que a Red Bull do Verstappen. E aí, solução para o Verstappen se manter na frente? Levar no braço, fazer o instint final da prova bem longo, andando rápido e conseguindo administrar os pneus, para não chegar nas últimas voltas sem condições de disputar a posição, caso fosse preciso. Hamilton fez um trabalho excelente nessa parte final da prova, andou demais,
tirou toda a diferença que tinha para o Verstappen, mas o Verstappen foi preciso. Andou o que precisava andar, administrou bem os pneus. Nas últimas voltas ele tinha ainda pneu suficiente para segurar o Hamilton atrás, tanto que em nenhum momento ele teve a primeira posição ameaçada. Vitória do holandês, com o Hamilton logo atrás na segunda posição. Os dois terminando a prova com mais de 40 segundos de vantagem para o terceiro colocado, Sérgio Pérez. É muita diferença de desempenho. Na minha opinião, foi uma das melhores corridas em termos de desempenho de Hamilton e Verstappen na temporada 2021. E foram detalhes que definiram o vencedor. Sérgio Pérez, como eu disse, fechou na terceira posição. Teve muita comemoração da torcida pelo feito do mexicano, que correu toda a prova sem hidratação, terminou com um desgaste muito grande, mas uma boa corrida do Pérez, que parece ter entrado numa fase mais regular dentro dessa temporada. No Grande Prêmio da Rússia pra cá, o Pérez só fez boas corridas. E que bom ver o mexicano tendo uma fase mais regular dentro de uma temporada que vinha sendo bem irregular do Pérez. Charles Leclerc chegou na quarta posição, largou em quarto e chegou em quarto, chegou na mesma posição que largou. Boa corrida do Leclerc, assim como o Ricciardo, que chegou na quinta posição e fez uma das melhores disputas da corrida com o Carlos Sainz. Valtteri Bottas terminou em sexto, não conseguiu evoluir, ficou preso no meio do pelotão, se atrapalhou um monte ali com o Tsunoda. Foi uma corrida bem fraca do Bottas, que tinha carro para conseguir chegar mais para frente, poderia ter beliscado um pódio até. Carlos Sainz terminou na sétima posição, poderia ter terminado mais para frente. Mais uma vez a Ferrari fez um pit stop ruim para o espanhol. Teve a asa dianteira variada disputando posição com o Ricciardo. Acabou perdendo rendimento e perdeu a sexta posição para o Bottas na última volta da corrida. Lando Norris chegou em oitavo, dentro do intervalo de posições que ele deve ficar, pelo equipamento que ele tem em mãos, mas abaixo do que se esperava para o Norris. O Norris foi bem discreto nesse final de semana. Eu esperava que o Norris ficasse pelo menos entre os 5 primeiros. Começa a ficar aquela impressão de que a vitória perdida em Sochi tenha pesado no desempenho do Norris a partir dali. Tomara que não. Tomara que seja só questão de acerto do carro e que ele retome aquele bom desempenho que ele vinha tendo até o Grande Prêmio da Rússia. E o Tsunoda terminou em uma ótima nona posição. O Gasly acabou abandonando a prova e o japonês manteve o lugar da AlphaTauri no top 10. Uma boa corrida do Tsunoda. E o Sebastian Vettel cruzou a linha de chegada na 10ª posição. Foi uma boa corrida do Vettel, que teve uma disputa espetacular com o Russell na pista. Na minha opinião, foi a melhor disputa da prova. Largou em 18º e cruzou a linha de chegada em 10º. Foi uma boa corrida do Vettel. No mais, vale citarmos aqui o abandono duplo da Alpine, com problemas nos carros. O Ocon e o Alonso não terminaram a prova, acabou ficando zerada a Alpine no Grande Prêmio dos Estados Unidos. E a briga do Alonso e seu engenheiro com os comissários da prova. O Alonso reclamando por ter perdido a posição para o Raikkonen, dizendo que o Raikkonen cortou a pista para fazer a ultrapassagem, sendo que o Raikkonen acabou tendo que ir para fora da pista porque o Alonso não deixou espaço na pista para ele. E depois ele mesmo, o próprio Alonso, utilizando a parte externa da pista para concluir a ultrapassagem em cima do Giovinazzi e comemorando a ultrapassagem como se tivesse feito uma coisa impressionante. Foi uma situação engraçada. Pelo menos nós podemos dar um pouco de risada com esse sistema de punição que a FIA vem impondo nas disputas por posição. Cada vez que acontece uma ultrapassagem que se excede um pouco, já fica aquela expectativa de que o cara vai ter que devolver posição ou que vai tomar 5 segundos de punição. Pelo menos no meio dessa expectativa, dessa vez a gente pôde dar um pouco de risada. Referente à briga de estratégias entre Mercedes e Red Bull, que na minha opinião foi o que acabou definindo o vencedor da corrida. O Verstappen perde a liderança para o Hamilton logo na primeira curva. Isso foi um prejuízo enorme que a Red Bull não contava após ter feito a pole position. Foi como se eles não tivessem largado na pole. Considerando que passar a Mercedes na pista era praticamente impossível pelo desempenho de reta da Mercedes, eles precisaram reagir. E reagiram, montando uma estratégia bem agressiva, antecipando bastante a parada do Verstappen para conseguir fazer o undercut. E funcionou. Colocaram o Verstappen na frente do Hamilton, mas havia o risco do holandês chegar sem pneu no final da corrida. A Mercedes, vendo essa ação da Red Bull, colocou o Hamilton dentro de uma situação meio confortável. Seguir uma estratégia bem conservadora, mantendo o Hamilton dentro das janelas de pit stop padrão, que já eram previstas para uma estratégia normal da corrida. E aí, no meu ver, eles poderiam ter buscado algo diferente. Vendo a ação que a Red Bull tomou, eles poderiam ter mantido o Hamilton mais tempo na pista, para que o inglês conseguisse fazer um último stint com pneus médios ou pneus macios até. Aí sim, com chance de voar
na pista e ir para cima do Verstappen em uma condição diferente do holandês. Poderia até não dar certo, mas considerando que a segunda posição era garantida para o Hamilton, porque o Pérez não ameaçava a segunda posição do Hamilton, principalmente após a metade da prova, poderiam com certeza ter tentado algo diferente. Eles garantiram o Hamilton com o equipamento inteiro para o final da corrida, contando que o Verstappen estivesse com os pneus acabados, por conta daquelas antecipações de parada do Verstappen. Foi uma estratégia muito conservadora da Mercedes e que dependia do Verstappen para dar certo. Eles precisavam que o Verstappen terminasse com os pneus. Aí sim, o Hamilton chegaria nas voltas finais e passaria o Verstappen. Só que não dá para ficar dependendo da tragédia dos outros para que os planos deem certo. Considerando os desempenhos dos pilotos no Grande Prêmio dos Estados Unidos 2021, como que ficou a banda do Grande Prêmio dos Estados Unidos? Essa semana não tem banda. Essa semana nós temos um duo. Lewis Hamilton e Max Verstappen vão para o palco principal do Rock and Race no Grande Prêmio dos Estados Unidos 2021. Nos backing vocals nós vamos colocar o Shaquille O'Neal, que marcou uma presença gigante no pódio no final da corrida e que, se Hamilton e Verstappen tiverem algum enrosco em cima do palco, ele vai conseguir resolver com muita facilidade. E quem vai ficar responsável para carregar a aparelhagem essa semana é o Nikita Mazepin, que conseguiu chegar na última posição mais de 1 minuto atrás do penúltimo colocado. Nós só esperamos que ele consiga chegar a tempo para carregar a aparelhagem. Daqui a 2 finais de semana nós teremos o Grande Prêmio do México e na sequência nós já entraremos na semana do Grande Prêmio de São Paulo. A partir dessa semana já eu vou começar a trazer episódios com referência à história dos Grandes Prêmios do Brasil, falando um pouco sobre provas históricas que nós tivemos em solo brasileiro, já para irmos fazendo um esquenta para esse Grande Prêmio de São Paulo. E como de praxe, ali dias antes do Grande Prêmio do México, eu vou trazer um episódio para falarmos um pouco sobre o Grande Prêmio do México e para vocês deixarem as opiniões e os palpites de vocês e nós irmos discutindo essa parte final do campeonato. Está chegando perto de conhecermos o campeão mundial 2021 e nós estamos de olho em tudo. Valeu para quem assistiu o vídeo até aqui. Se curtiu, deixa um like e nós vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais.